Shalom! Shalom, Aline, Rod- prazer estar com você. O prazer é todo meu. Desde o momento que eu comecei com esse mundo de YouTube, todo mundo me falava sempre que tu tem que fazer uma live com o Rodrigo Silva. E eu assistia os teus vídeos e eu adorava. E para mim é um prazer, é uma honra estar aqui hoje. Então eu estou muito, muito feliz. Pessoal, para quem não sabe, essa live está sendo transmitida via os dois canais. Então, ele está aqui no meu canal Israel com a Aline e também no canal do Rodrigo Silva Arqueologia. Então, não todo mundo nos conhece. Então, eu queria saber se tu pode começar se apresentando para as poucas pessoas aqui que não te conhecem ainda. Não, muita gente não conhece. Em primeiro lugar, meu nome é Rodrigo, sou brasileiro, é, descendente indiretamente de judeus, porque a gente chama cristãos novos. Durante a Inquisição Espanhola, muitos judeus migraram da Espanha para Portugal e, para evitar a perseguição, muitos trocaram os nomes das famílias, adquirindo nomes de árvores, por exemplo, como Silveira, os Oliveira, os Pereira. É lógico que houve miscigenação, nem todo Pereira é judeu, nem todo Oliveira é judeu, e essa miscigenação teve até com negros, com índios, por isso que a pele mais escura. E um desses meus ancestrais aí veio fugido, então, da Inquisição Espanhola, então tem um pouquinho ali. Agora, além disso, por ser um seguidor de Jesus, que era judeu, então a gente, pela fé, também se considera descendente de Abraão, apaixonado por Israel. A gente fala que tem uma Nefesh Yehudi, uma alma judaica. Na minha área acadêmica, eu sou formado em teologia, filosofia e arqueologia, trabalho com essas três áreas, e já desde 1998, a primeira vez que eu fui para Israel para estudar arqueologia, eu tenho voltado ali, com exceção desse ano que eu não fui nenhuma vez, e o ano passado, que eu só fui em janeiro, eu tenho ido uma média de 3 vezes por ano, às vezes para levar grupos, para fazer pesquisas arqueológicas, também para lecionar, né, com o Moriah College, que é um instituto lá de Jerusalém, e eu amo esse pedaço de terra chamado Israel. Amo, e, além de tudo isso aqui, sou fã do trabalho da Aline, não é troca de confetes, quando ela falou que mandaram para mim o trechinho dela falando, nem sei se o Rodrigo me conhece, e eu falei aqui, e eu pergunto, nem sabia que a Aline me conhecia. Então, quer dizer, foi recíproco o sentimento e a interrogação. Não, para quem não sabe como surgiu a ideia dessa live, eu estava há muito tempo querendo fazer uma live, conversar com o Rodrigo, e eu realmente não tinha o telefone dele, não sabia que, se ele me conhecia, eu sabia quem eu era, então eu aproveitei uma live minha e falei do Rodrigo, e aí a Laura, a esposa do Rodrigo, me escreveu, e foi super legal, então esse contato agora, realmente, um novo amigo. E para quem não me conhece, pessoal, shalom, eu sou a Aline, eu sou uma brasileira, apesar do sotaque, eu sou brasileira, gaúcha, de Porto Alegre. Eu moro em Israel já fazem 11 anos e eu sou guia de turismo aqui, então eu também acabei chegando no mundo da história da arqueologia através do turismo, porque não tem como visitar Israel e não se envolver com a história e com a arqueologia. Além disso, eu sou formada em nutrição, mas a minha paixão realmente é a história. E eu moro aqui em Jerusalém, então vocês podem ver aqui na rua já está de noite. Aqui em Jerusalém, no momento, é a meia-noite. Então, a gente está com uma diferença de fuso horário de 6 horas para Brasília. Para o pessoal que está nos assistindo dos estados um pouquinho mais longe, tem inclusive gente que está com 8 horas de diferença de fuso horário. E realmente a minha vida mudou nesse último ano. Como o Rodrigo vinha todo o tempo para Israel, ia e voltava com os grupos e por história, para estudar, para ensinar, para tudo. Eu recebi os meus grupos aqui em Israel e realmente as fronteiras fecharam. O último grupo que eu guiei foi no dia 6 de março. E desde 6 de março do ano passado, pessoal, 6 de março de 2020. E desde então, realmente, as fronteiras fecharam. E nesse meio tempo surgiu justamente a ideia do canal, que é mostrar um pouco de Israel quando as fronteiras estão fechadas. E eu acho que é uma oportunidade bonita também, porque não todo mundo consegue vir a Israel, não todo mundo consegue vir pessoalmente também. Quando vem pessoalmente, não dá para conhecer tudo de uma vez só. Então, justamente a ideia do canal é mostrar um pouquinho de Israel, da perspectiva de quem mora aqui. E é uma perspectiva um pouco diferente do Rodrigo. O Rodrigo é realmente
aprofundado na história e na arqueologia. Eu mostro um pouco de tudo também, incluindo história e arqueologia, mas também supermercado, dia a dia. Então, esse é um pouquinho sobre o meu canal e o meu último ano, que foi tão diferente. Eu queria te perguntar, Rodrigo, já que tu teve tantas e tantas vezes em Israel e participou de tantas escavações arqueológicas, conta um pouco para o pessoal como funciona realmente as escavações aqui em Israel. Bom, em primeiro lugar, para contar isso, Aline, eu tenho que tirar um pouquinho aquele mito de Indiana Jones, que o pessoal pensa que é Indiana Jones, que a gente chega aí, né, e tá a Arca da Aliança escondida num galpão, e bomba explodindo, e helicóptero. A única bomba que eu já vi foi, acho que em 2006, que, aliás, duas situações que eu vi foi quando o Hezbollah tinha apanhado uns soldados israelenses e estava uma ameaça da Síria bombardear, e a gente estava escavando em Tel Dor, acho que foi 2006, se eu não estiver enganado, e nós tivemos que sair rapidamente, porque estavam com risco de jogarem mísseis ali, como de fato jogaram. Tel Dor, para quem não sabe, é ali no mar Mediterrâneo, é um sítio arqueológico que ele fica à beira-mar, Tel Dor. Então a gente teve que sair, foi uma época que eu saí mais cedo, e também já vi algum conflito, mas notinha de rodapé, vou voltar para a questão da arqueologia, não é para fazer média com a Aline, não. Israel é um lugar super, mas super seguro. Você vai, mas está acabando de falar de bomba. Gente, bomba, quando acontece de cair, é uma vez a cada trilhões de anos. Aí, mas como a mídia do mundo inteiro dá destaque, a impressão que você tem é que o país está constantemente caindo bomba, mas não está. Eu já tive situação de chegar em Israel de madrugada em Jerusalém, pegar um cheruto, que é uma van, e chegar de madrugada puxando mala, usando o telefone celular, sem nenhum medo de ser assaltado, sem nenhum medo. A única vez, Aline, que eu tive medo de ser assaltado aí foi quando eu estava no bairro de Silã, que eu fui andar a pé ali de mochila, e o bairro de Silã é um bairro que fica... ele é bem árabe, e ali os meninos costumam, às vezes, jogar pedra lá de cá, é meio complicado. Foi o único lugar que eu fiquei com um pouco de receio, que eu tive que correr, porque os meninos correram atrás de mim. Mas fora isso, Israel é super seguro, como uma brasileira falou aí, ela mora na fronteira com a Síria, e alguém perguntou para ela do meu grupo, escuta, mas você não tem medo de morar aqui na fronteira da Síria? Ela falou, no Brasil não dá para contar com a polícia, aqui eu tenho um exército para me proteger. Então, eu estou dando esses detalhes, assim, de guerra, mas Israel é super protegido, tem um escudo em cima de Israel anti-mísseis, que nem os Estados Unidos têm esse escudo de proteção, viu? Então, fiquem tranquilos, é um lugar super seguro, eu não tenho o menor medo. A Aline pode andar de madrugada em Jerusalém sem o marido dela, que nada vai ser muito estranho se alguma coisa acontecer com ela. Eu já não aconselho andar em Belo Horizonte, Rio de Janeiro ou São Paulo de madrugada, tá bem? Isso colocado. Então, tira essa questão do Indiana Jones, tira essa questão também de Israel, você tem que ir com armadura, porque toda hora tem uma bala perdida. Não existe isso. Bala perdida tem no Brasil, a de lá tem endereço. Fiquem tranquilos. E quando você está escavando, é verdade, a escavação, ela é muito controlada pelo IAA. IAA é Israel Antiquities Authority, que é o Departamento de Antiguidades de Israel. No Brasil, a gente chama de IFAM. IFAM, que é o Instituto Patrimonial Brasileiro. Então, há sítios arqueológicos que já estão há décadas sendo escavados. Outros estão apenas por 3 verões e ficam abandonados. Por quê? Dinheiro, porque os arqueólogos também precisam de iniciativa privada e tudo para ajudar a financiar. Então, você chega, você trabalha com o pessoal da universidade, de várias universidades, pessoas... Eu era o único brasileiro, eu nunca escavei num sítio que tivesse outros brasileiros, a não ser em Tel Marechá e também no Sifin Project, que a gente levava o grupo para escavar. Mas fora isso aí, o que eu falei com esse programa da Moriá, né, que não é bem turismo, é curso. Então, a gente tem esse programa sim, mas já escavei em Tel Arish, que a gente fala em português Laquis, Tel Marechá, Sifin Project, também Shahar Golan, que fica lá na fronteira com a Síria. Escavei também em Tel Dor, esses lugares de Israel. Outras escavações foram na Jordânia, eu conto em outra oportunidade. É um trabalho fascinante, sabe? Porque você, por exemplo, às vezes você encontra, como já aconteceu comigo, uma lamparina, e você sabe que você é a primeira pessoa que está pegando aquela lamparina em 2.300 anos, uma lamparina, por exemplo, do período helenístico.
E me chamou a atenção, Aline, que a lamparina ainda tinha a marca do queimado na ponta. Então eu fiquei pensando assim, puxa, eu sou a primeira pessoa que estou pegando essa lamparina em 2.300 anos. Qual foi a última vez que alguém acendeu essa lamparina para ir dormir? Quem era essa pessoa? Quem a confeccionou? Essa lamparina tem uma história. E como eu sou apaixonado pela Bíblia, esses artefatos, eles são como se fosse a Bíblia em 3D. É mergulhar no túnel do tempo, e mais do que ver um filme ou um documentário, é tocar num objeto que estava lá. Então é fascinante o mundo da arqueologia. Não, eu tive o privilégio de participar de algumas escavações arqueológicas em Israel, não tanto quanto tu. Eu tive no Sifting Project algumas vezes. Para quem não sabe o que é um projeto aqui em Jerusalém, perto da cidade velha de Jerusalém. E eles pegam lá restos arqueológicos que são trazidos de alguns pontos. Por exemplo, a primeira fase do Sifting Project, quando ele recém abriu, eles trouxeram restos arqueológicos que foram tirados de dentro do Monte do Templo. Quando se abriu dentro do Monte do Templo uma mesquita gigantesca para 10 mil lugares, e a Waqf, que é a autoridade muçulmana que fez essa, entre aspas, escavação, que tirou todos esses restos arqueológicos e jogou fora. Israel foi lá, pegou todos esses restos arqueológicos e foi fazer uma escavação em outro lugar, que é uma raridade. Normalmente tu vai e escava no lugar em si. Então, quando o Rodrigo falou que ele achou essa lamparina, a pessoa que pela última vez acendeu essa lamparina 2.300 anos atrás, botou naquele lugar, ou ela caiu ali, mas era dali. No Sifting Project foram coisas que foram levadas para lá e a gente escavava, então a gente pegava essas toneladas de terra e ali ia peneirando, lavando, a gente achava. Todos os dias ali se achavam moedas, se achavam objetos que foram tirados literalmente de dentro do templo. E depois, com outras fases do Sifting Project, se trouxeram para lá restos arqueológicos trazidos de outros lugares de Israel. E Tel Marechá, que tu escavou também. Eu tive lá algumas vezes e é um dos meus lugares favoritos para escavar, porque lá é um local que é aberto ao público. Então, tu pode, com um grupo, então, por exemplo, se vocês vêm a Israel, se pode marcar um dia de escavação arqueológica e a gente vai escavar. Então, tem arqueólogos, gente justamente dessa autoridade de antiguidades de Israel que acompanha, eles nos explicam como escavar e a gente escava no lugar. Agora, o incrível de Tel Marechá, desse ponto, pelo menos que eu escavei, era uma cidade que tinha 2 níveis. Então, a cidade no andar de cima era a cidade normal. Agora, tu precisa de pedras para construir as casas. Então, o que eles faziam? Eles faziam um buraco e tiravam uma pedra e colocavam em cima. E tiravam outra pedra e colocavam em cima. E, na realidade, eles construíram uma cidade em 2 níveis. Tudo que foi tirado foi criando um canal, foi criando uma zona subterrânea e as pedras que construíram os andares de cima. Então, a cidade é um complexo de mais de 5.000 cavernas. A parte de cima da cidade, a maior parte foi destruída, mas a parte de baixo não. Essa cidade, justamente do período helenístico, é a época da Guerra dos Macabeus. Então, naquela zona tinha batalhas, a gente conhece pelo livro dos Macabeus, um livro deuterocanônico, que acontecia batalhas entre os judeus e os helenísticos, que eram um pessoal normalmente pagãos de influência grega, e essa cidade, quando os judeus venceram, quando os macabeus venceram, o pessoal fez terra arrasada. Eles pegaram toda a cidade, tudo que eles tinham e jogaram para dentro das cavernas. Eles literalmente disseram, a gente não quer deixar nada para trás. Tudo que a gente não pode carregar com a gente vai deixar aqui. Então, claro, eles levaram tudo que é de valor, joias, dinheiro, um pouco de comida para o caminho, tudo que tinha valor eles levaram. Mas, por exemplo, louças, utensílios da cozinha, eles não puderam levar, eles jogaram embaixo. Então, o projeto que ele faz é escavar nessas cavernas, e aí tu acha, mas pessoal, é impressionante, porque tu escava, 2 minutos tu acha um pedaço, tu escava, tu acha outra coisa. Eu lembro que da última vez que eu tive lá, eu tive com crianças, e as crianças acharam uma lamparina também. E daí as crianças disseram, não, de jeito nenhum que isso é de verdade. Vocês, a guia escondeu isso pra gente achar. Eles acharam tanta coisa naquele dia que era difícil para as crianças entenderem que aquilo era de verdade, que não era um museu, um parque arqueológico de faz de conta. E que sim, eles estavam achando achados arqueológicos de mais ou menos 2.200 anos atrás, e com crianças. Isso justamente, crianças de 7, 10 anos podem participar. Então, realmente, é uma experiência linda, onde eu gosto de ir também com o pessoal, com os grupos e famílias.
Eu queria. Você falou de Tel Marechal, e é incrível, não? Gente, Israel, cada pedaço tem uma história para contar. Sabe? Eu já vou até antecipar uma pergunta que a Aline falou: eu posso perguntar isso? Eu falei: pode, mas eu estou até arrependido, que ela falou assim: qual lugar que eu mais gosto, Israel? É impossível dar essa resposta ali. Já vou te antecipar que essa aí. Por quê? Porque tem um filme, ele é ficcional, é lógico, chamado A Escolha de Sofia. É fictício, né? Mas a Meryl Streep faz o papel de uma mulher que ela, os alemães, ela não é judia, se diz católica e tudo, mas o alemão lá, os nazistas chegam e ela tem dois bebezinhos e eles acham que ela é judia e vão levá-la para o campo de concentração. Quando ela fala que é católica, eles falam que não vão levar e ele fala assim, então tá bom, vou te dar uma chance, você vai sobreviver com uma das crianças. Uma eu vou levar para matar, a outra vai ficar. E ela fica assim, qual das duas que ela entrega? Ele falou, rápido, senão eu vou levar as duas. Então a gente criou essa expressão, escolha de Sofia. É uma escolha de Sofia, para mim, eleger qual o lugar mais precioso de Israel. É lógico que Jerusalém é incondicionalmente, assim, é a cidade sagrada, a cidade do grande rei. Mas do país em si é difícil, porque ela está falando em Tel Marechá, cada detalhe. Quando a Aline falou do Templo Monte, para o pessoal que não está ambientado, vai ser fácil entender o Templo Monte. Toda vez que você digitar no Google assim, Jerusalém e olhar em pictures, em imagem, vai aparecer um muro da Cidade Velha lá embaixo e uma cúpula dourada, que a gente chama de Domo da Rocha, em inglês é Dome of the Rock, né? Aquilo ali é de 692 da nossa era. E é um monumento muçulmano. Do lado tem a mesquita de Al-Aqsa. Ali nos tempos bíblicos ficaram o Templo de Salomão, e posteriormente o templo de Zorobabel, que foi embelezado por Herodes, o templo que Jesus conheceu, ambos destruídos, o de Salomão pelos babilônios em 587 antes da nossa era e o templo de Herodes pelos romanos no ano 70. Então a grande angústia histórica do judaísmo, entre outras, é você ver no lugar do antigo templo hoje um monumento muçulmano. E é uma longa história, quando teve a criação do Estado de Israel, foi em 48, só em 1967 que os israelenses conseguiram reaver Jerusalém, da mão dos Jordânia e outras coisas mais. Só que Israel ganhou nessa época uma batalha contra a Síria, contra o Líbano, contra o Egito, era Davi batalhando contra Golias, porque Israel era desse tamanhozinho, os países árabes, a Liga Árabe era muito maior. Mas você sabe, de tanto ganhar pancada, Israel ganhou a batalha, mas estava militarmente fragilizado. Então, Moshe Dayan, que era o general, percebeu que se ele entrasse em mais uma guerra por aquele lugar ali, que é considerado sagrado para os muçulmanos, a Liga Árabe poderia vir, Israel não ia suportar. Então, ele fez um acordo que Israel iria respeitar aquele lugar sagrado dos muçulmanos, iria deixar que a Jordânia administrasse ali e evitaria uma outra guerra em tão pouco tempo. E assim ficou até hoje ali, embora seja Israel, mas é administrado pela Jordânia, com muçulmanos e tudo, então é um lugar sagrado. Para um arqueólogo escavar ali, ele vai estar proclamando a Terceira Guerra Mundial. Não pode. Então, quando ela até foi generosa, ela, né, falou que estavam abrindo ali, foi uma escavação clandestina, porque os caminhões saíam de madrugada, com toneladas, acho que foram mais de 100 caminhões, se eu não estiver enganado, ali, qualquer coisa me corrija. Eu acho que Não, foram tá certo, 130 tá certo. caminhões, né? E a princípio parece que eles jogaram lá perto do Monte Scopus, aquela coisa, e um aluno de arqueologia que andou de madrugada em Jerusalém, que eu falei que lá é seguro andar de madrugada, viu aquela movimentação ali e chamou um outro professor que conversou com Gabriel Barcay, que é um arqueólogo aposentado, mas famosíssimo. E Gabriel Barcay, quando chegou, é aquele negócio, eu vou falar agora um ditado muçulmano, se Maomé não vai a montanha, montanha vem a Maomé, né? Já que você não pode escavar lá, vamos escavar aqui. Então ele criou um projeto de peneiramento que é único. Não, nenhum outro lugar do mundo tem esse projeto de peneiramento. Ele foi criado exclusivamente para ali. É isso que a Aline está falando. E quando eu estava escavando lá, Aline, tem um salmo, eu estava até folheando aqui para tentar achá-lo, que diz assim: os teus filhos, ó Jerusalém, compadecem até do teu pó, da tua poeira. E quando a gente está escavando ali, esse para mim é o salmo que ilustra aquele trabalho ali do Civil Project. Até a poeira me é sagrada. Não por questão de idolatria, eu não sou um cavaleiro do templário, dos cruzados que vai lá e pega a relíquia sagrada de Jerusalém para vender no mercado, não é isso. Mas é o amor da terra. Aí eu lembrei do salmo: até do teu pó os teus filhos se compadecem, ó Jerusalém. Né? Então, é muito emocionante.
Não, inclusive eu estava pensando agora no que me perguntam às vezes, qual é a emoção que tu sente quando tu chega pela primeira vez em Israel e em Jerusalém? E é realmente, assim, é praticamente universal, principalmente para quem é judeu, para quem é cristão, para quem segue a Bíblia, aqueles lugares que a gente lê semana após semana. No meu caso, eu cresci no judaísmo, eu ia na sinagoga toda semana, a gente ouvia as histórias, a gente ouvia dos lugares, e a gente ouvia dos personagens do rei Davi, de tudo isso, e tu chega e de repente tu olha, é tão palpável o lugar, num bom sentido na realidade. Tu quer dizer, isso não são lendas, isso aqui é história, quer dizer, tu pode tocar, tu pode literalmente no Muro das Lamentações e tocar nas pedras que eram parte do Templo de Jerusalém. Tem ali algumas pedras, não todo o Muro das Lamentações, tem parte que é reconstruído, mas toda a parte de baixo do Muro das Lamentações, e obviamente as escavações que seguem para baixo, tu consegue ver as pedras originais colocadas lá no Templo de Herodes. Tem alguns lugares, inclusive, que tu vê coisas anteriores, da época da reconstrução do segundo templo, na volta do exílio da Babilônia, mas tu pode tocar nas pedras, tu pode entender. Eu adoro as escadarias sul do templo, quer dizer, o templo tinha 4 lados, tu podia entrar pelos 4 lados, e no lado sul ela existe até os dias de hoje, uma escadaria enorme que vai subindo, e os degraus são de tamanhos diferentes, então um degrau pequeno, um degrau grande, um degrau pequeno, um degrau grande, ou 2 degraus pequenos e um degrau grande, mas os degraus são de tamanhos diferentes. Por quê? Porque quando as pessoas chegavam no Templo de Jerusalém há 2000 anos atrás, as pessoas estavam tão emocionadas que as pessoas começavam a subir correndo. Então, se tu sobe correndo numa escadaria que os degraus são de tamanho diferente, tu cai. As escadas literalmente foram feitas para que ninguém possa subir correndo. E essa emoção que as pessoas sentiam há 2000 anos atrás, chegando no templo, é uma emoção que existe até os dias de hoje. Quer dizer, agora, infelizmente, as fronteiras estão fechadas, então a gente não está vendo os turistas chegarem. Mas mesmo os israelenses que moram em outras partes do país e não têm a oportunidade de vir todo o tempo a Jerusalém, tu vê a emoção deles, quer dizer, pela primeira vez eles chegando, ou às vezes pela quinta, 10ª vez, e tu vê a emoção das pessoas chegando nesses lugares, e é realmente emocionante. Cada um se conecta, é uma coisa que eu vejo interessante, cada um se conecta com história, a gente vai gostar daquela. Cada um tem sua maneira de conectar, mas eu acho que é quase universal essa sensação que se tem quando se chega aqui pela primeira vez. Certeza. E eu lembro quando eu cheguei a primeira vez, eu cheguei de madrugada. Você conhece bem Jerusalém? Quando eu cheguei, na época eu fui para estudar. E eu fiquei ali na Shmuel Hanagiv, que tem aí a Notre-Dame de Sion, que é uma comunidade católica, ali perto da King George. Então tem a King George, tem a Notre-Dame de Sion ali, a comunidade de Sion. Aí eu lembro que eu cheguei e subi na laje, e da laje dava para ver a cidade velha. E pelo avião que eu peguei, na época era Varig ainda, eu cheguei, que nem existe mais, eu cheguei e o que estava comigo falou assim, olha lá, a cidade velha lá. Quando eu vi, comecei a chorar, e ele falou, você quer ir lá, né? Eu falei, claro. A gente saiu 2 horas da manhã, de novo, Israel é seguro, e fomos lá só para ver. Agora, Aline, eu até vou arriscar aqui, não tirando nenhum valor do judaísmo, por favor, não interprete assim, mas eu acho que as escadarias de Hulda, que você mencionou, que são as escadarias suas aí, elas chegam a ser, para mim, mais emocionantes em relação ao templo do que o muro ocidental, que o pessoal chama de Muro das Lamentações. Eu sei que todo mundo vai para orar no Muro Ocidental, tem toda uma trajetória lá, e até com razão, porque uma vez eu tive o privilégio de ir para Israel com um amigo meu, Dr. Milton Afonso, que vai fazer 100 anos esse ano e está louco para abrir as fronteiras e quer que eu leve de novo a Israel. E dando certo de coelho, eu quero de alguma maneira poder te conhecer pessoalmente e apresentar o Dr. Milton. E a gente estava com o Ariel Horovitz lá, que é um amigo, e o Dr. Milton esteve em Israel nos anos 1950. Uau. Em 1950, e Jerusalém ainda não estava na mão de Israel. Ele conta como é que era difícil, justamente ali onde tem de novo a porta de Jaffa, você vai subindo, e tem acho que a King David lá em cima, e ali era a fronteira que passava, tem até marca de tiro ali. E é uma memória dele muito lúcida. E ele contando ali no Muro das Lamentações, acho que até você como guia ia se emocionar com uma experiência dessa. Eu vi até o guia parado para ouvir, porque ele estava narrando como era o Muro das Lamentações
antes de 1967, quando ele esteve lá nos anos 50, sabe? Ele falou, olha, aqui... E ele descrevia com uma vitalidade tremenda. E eu vi vídeos no YouTube de Jerusalém, de 1940, tem vídeos, 1920, você vê lá a Porta de Jaffa, muito interessante, filmes em preto e branco ainda, e eu vi pelo vídeo que estava certo no que ele tinha narrado. Ele falou, aqui ficava cheio de casinhas, esse pátio aqui da frente, onde o pessoal faz oração hoje, mulheres separadas dos homens, não havia, era um monte de casas. E ele falou que ali ele andava e ficavam os judeus orando no muro, mas passavam muitos árabes e urinavam na frente das mulheres. Havia um odor de urina muito grande ali no Muro das Lamentações, e que isso era feito de propósito, para humilhar os judeus, para humilhar os judeus. E ele lembra, num corredor, ele andando ali e vendo toda aquela situação. Minha esposa trouxe água para mim, obrigado, meu bem. Então, ele contando isso foi muito emocionante, sabe como é que era o Muro das Lamentações. E aquela parte lá da porta de Uda e tudo mais, aquilo foi escavado depois, aos poucos. Então demorou muito, a partir dos anos 60 que ali começou a ser escavado, e mais para frente, por isso que o Muro das Lamentações tem essa tradição maior, né? Mas com relação à porta de Uda, para a gente que é cristão também, tem um significado muito importante, porque Jesus passou por ali. Eu até comentei com a Aline, quando a gente teve as nossas primeiras conversas, que quando eu vou com grupos, eu gosto sempre de colocar 3 tipos de coisas que eu vou mostrar. Além do turismo, é claro, porque a gente tem que dar tempo para a pessoa ir para a lojinha, comprar os cremes da Havá, aquela coisa toda, ela já riu porque ela sabe. Agora, eu falo assim, olha, vocês vão ver coisas que eu vou chamar de tradição. Quando eu falar tradição, é uma maneira educada de dizer que não tem base bíblica nem histórica para isso, é tradição. Mas algumas pessoas acreditam, a gente tem que respeitar a fé de todos. Quando eu falar tradição, é isso. Por exemplo, Via Dolorosa, é uma tradição. Aquilo ali não era a rua da época de Jesus. Quando eu falar possibilidade, é como se eu falasse assim, olha, Jesus orou no Monte das Oliveiras. Pode ter sido 400 metros para cima, 400 metros para baixo, onde eu estou, possibilidade. Quando eu falar X, é que a certeza arqueológica é acima de 90% de ter sido ali. E um dos lugares que dá para marcar com um X arqueológico é essa escadaria que a Aline falou. E dizem que nos anos 70, acho que foi Armstrong, que pisou na Lua, ele esteve em Jerusalém, foi uma comoção, porque o homem que pisou na Lua veio pessoalmente a Jerusalém e fecharam todo o Davidson Center ali, que é o lugar para ele poder visitar. E ele sentou ali e o guia estava dando as explicações que a Aline dá. E ele interrompeu o guia e perguntou, escuta, mas eu sou cristão, eu quero saber uma coisa. Qual a chance matemática de Jesus ter subido essa escada que nós estamos sentando aqui? Essa que a Aline falou dos degraus maior ou menor? Aí o guia falou, 100%. E ele começou a chorar e falou assim, pois eu estou mais emocionado em pisar aqui do que eu estive quando eu pisei na Lua. Então, gente, esse é Israel. Não vou falar que eu invejo, que inveja é pecado, mas o lugar que eu gostaria de ter nascido, ou pelo menos assim, minha filhada, esse é Israel. Não, eu acho também interessante, a gente tem que entender o privilégio do período que a gente vive, principalmente quando eu guio jovens. Às vezes a gente tem aqui grupos de jovens ou famílias, e eu tento explicar, principalmente o pessoal que nasceu no mundo, eu também nasci no mundo que Jerusalém já estava unificada nas mãos de Israel, mas a gente está numa exceção da história, quer dizer, Israel tem aqui, a gente está falando, Jerusalém, 4.000 anos de história, a gente está falando, só da época do rei Davi, a gente está falando 3.000 anos de história. E nunca foram feitas escavações arqueológicas sérias durante praticamente 3.000, 4.000 anos da história. A gente começou a ter uma outra escavação arqueológica feita na época, no final do Império Turco-Otomano. A gente está falando aí, pessoal, no final de 1800 começou a se fazer uma coisa ou outra bem de leve e não bem feito, não por má vontade, sim, porque a arqueologia naquela época ainda não tinha o desenvolvimento tecnológico e que a gente tem, e conhecimento que a gente tem hoje em dia. E na época do Império Britânico se fez um pouquinho mais, mas as escavações arqueológicas em Israel realmente começaram a partir aí de 1948, 1949, e na Cidade Velha de Jerusalém, a partir de 1967, pessoal, as escavações que mostram tudo o que a gente está falando, esses lugares que são X, que a gente pode dizer, olha, Jesus caminhou por aqui, eles estavam soterrados há quase 2.000 anos. Há menos de 60 anos atrás, com a unificação de Jerusalém,
e há menos de 60 anos esses lugares começaram a ser escavados. Então, e todo o tempo se segue escavando. Então, a gente tem um privilégio, primeiro, por Israel hoje em dia ser um lugar seguro, porque durante séculos Israel teve em guerra, e teve conflitos e não tinha liberdade religiosa. Então, hoje em dia, Israel é um país seguro. Tem liberdade religiosa, a arqueologia se desenvolveu muitíssimo e tem essas escavações arqueológicas. Então, a gente está tendo acesso aos lugares. Primeiro, a gente pode chegar até os lugares, durante séculos não se pôde. Quer dizer, a minha família, durante gerações e gerações, eu nasci no Brasil, meu pai na Argentina, meu avô na Polônia, a família passou séculos na Polônia, antes disso na Lituânia e antes disso muito, muito tempo atrás aqui na terra de Israel. Mas durante séculos, todos os dias, a minha família orava Lashana Abba Be'ushalayim, que no ano que vem a gente esteja em Jerusalém. E nenhum deles praticamente teve. Meu avô conheceu Israel, meu pai conhece Israel e eu estou aqui hoje em dia morando. Mas durante gerações eles oraram, nunca puderam chegar. E hoje em dia, eu sei que não todo mundo pode vir a Israel, eu sei que ainda tem dificuldades, mas a gente tem a facilidade de pegar e subir num avião e vir para Israel e chegar até os lugares e ter as escavações, realmente é um privilégio que é difícil explicar. E tu mesmo conhece, bom, o senhor ele tem 100 anos, mas ele conhece quando Jerusalém era uma zona de guerra, quando era perigoso chegar perto da cidade velha, porque tinham snipers, porque tinham atiradores jordanianos, e se tu chegasse perto, era perigoso. Então, quer dizer, a gente vive numa realidade tão boa, e eu acho importante reconhecer isso também, no momento histórico que a gente vive, que é incomparável a tantos os últimos séculos que a gente teve aqui. E sabe o que mais eu admiro, Aline? E quando eu falo Israel aqui, não é nenhum tipo assim de elitismo, não. Porque uma das promessas que Deus deu para Abraão, o pai dos hebreus, lá no Gênesis, em ti serão benditos todos os povos da terra. Todos os povos da terra, né? É interessante isso. E mesmo na grande genealogia da história de Israel, você tem pessoas que não eram hebreus ou judeus, que é judeu, depois tem que explicar por que fala judeu, hebreu. Você até tem um vídeo, se você explica isso muito bem, questão do pós-cativeiro e antes do cativeiro, mas vamos falar judeu só para simplificar. Durante toda a história de Israel, você teve muitos não-judeus que se tornaram protagonistas na escritura. Você tem, por exemplo, Ruth, que era moabita, era dos inimigos de Israel, e ela está enaltecida lá como uma das grandes mulheres de Israel. Você tem a Raabe, também, que não era. Quando você vai para o livro de Daniel na Babilônia, você vê quantas pessoas... O livro de Daniel é o livro, paradoxalmente falando, mais judaico e mais aberto a reconhecer valores no estrangeiro, porque Daniel não se contaminou com as comidas do rei da Babilônia, não aceitou os deuses da Babilônia, mas, ao mesmo tempo, Israel, ele era um cara tão gente boa que o chefe da guarda ajudou, o chefe da cozinha ajudou, até Nabucodonosor ficou admirado com ele. Ele chama o Deus, ao invés de falar o Deus de Israel, fala o Deus dos céus, né? A universalidade da fé judaica, que ela transpõe os limites. Eu até acredito, Aline, que, em virtude disso, deu uma travadinha aqui, tá me ouvindo bem? Tranquilo? Agora sim, deu uma travadinha, mas já voltou. Eu até acredito, Aline, que vou pegar uma parte judaica, do judaísmo ali de Qumran, né? Nos manuscritos do Mar Morto que encontraram ali, um dos textos muito bem preservados fala de uma guerra cósmica dos filhos das trevas contra os filhos da luz. E eu acredito que nós estamos numa batalha cósmica de filhos das trevas contra os filhos da luz. E existem, parece, assim, forças, sem querer ser místico demais, eu falo ainda como acadêmico, mas também como homem de fé, que querem varrer Israel do mapa durante toda a história. Há interesses sobrenaturais para acabar com Israel. E uma coisa que me chama a atenção é que como esse povo é resiliente, é firme. Eu vou até brincar um pouquinho com a Aline. A Aline, como gaúcha, deve ter ouvido muitas vezes os vizinhos falando assim, mas que judiaria, mas que judiação. E esse tipo de expressão, não estou contra os gaúchos aqui, por favor, não me interpretem isso, mas tudo é reminiscência de um antissemitismo. O que é antissemitismo, Rodrigo? Sem era um dos filhos de Noé. Os hebreus são descendentes de Sem. Então, eles são chamados de semitas. Então, o antissemitismo é qualquer tipo de racismo contra os judeus. Isso que é antissemitismo. Eu não aceito judeu, não gosto de judeu. Então, isso ficou tão impregnado
que mesmo esse sotaque gaúcho, que judiação, que judiaria, porque judiaria era um bairro judeu que tinha em Portugal, mas pela transformação, judiaria passou a ser papel de gente que não presta. Quando você fala assim, que judiação que fizeram com ele, que papel de judeu. Quando na Igreja Católica tem a queima do Judas, daquele boneco que o pessoal queima e bate nele, a malhação do Judas, ali não é o Judas Iscariotes, é o judeu. Então, assim, gente, sabe o que é você ter 6 milhões de um povo evaporado em campos de concentração, sendo que um país tão avançado como a Alemanha, que não sabia, a cidade estava pouco ali. E o que eu noto? Duas coisas que eu percebo. Existe uma proteção de Deus sobre esse povo. 3 coisas, na verdade. Existe uma proteção. Segundo, eu admiro que Israel nunca aceitou o selo do coitadinho. Eu tomo muito Israel como parâmetro, porque eu sou negro. Então, eu acho que a maneira que eu tenho de vencer o racismo contra os negros não é me fazendo de coitadinho, querendo que o mundo tenha dó de mim. Não, é indo a luta, você está entendendo? Ah, mas eu sou pobre, eu sou latino-americano. Israel foi a luta, e eles foram discriminados no mundo inteiro. E terceiro, como é que eles mantiveram a tradição deles por longa data. Você, por exemplo, deve conhecer que apontar para a estrela da verruga no dedo, mas isso, na verdade, era uma maneira que as mães judias tinham que proteger os filhos na época do Shabat, que estava chegando, e as crianças iam apontar para a estrela o Shabat, e para os vizinhos não descobrir, não, da verruga, não aponta não, porque eles tinham que guardar o Shabat de uma maneira escondida, não podiam se revelar. Então, é assim, a gente tem que aprender muito com essa resiliência do povo, sabe? E o grande país que eles fizeram hoje, vários prêmios Nobel, acho que a maior parte deles são de judeus, a Universidade Hebraica produziu muita coisa, então é um povo abençoado mesmo. E eu, como cristão, sou fã de um judeu, Jesus, que a gente não pode esquecer esse detalhe importante, gente. Jesus era judeu. Então, assim, isso é muito importante, a gente reconhecer as raízes judaicas de Jesus e do cristianismo. Isso é muito importante, enriquece muito o estudo. Não, tô falando de antissemitismo, realmente, infelizmente, é uma realidade. Vamos dizer que o antissemitismo existe no mundo todo. O Brasil eu considero um país que o antissemitismo relativamente ele é moderado, quer dizer, ser judeu na Europa, por exemplo, na França, na Bélgica, na Suécia, é bem mais difícil. Mas eu cresci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eu convivi com o antissemitismo enraizado. Normalmente não era uma coisa extremamente violenta, apesar de ter acontecido. Eu lembro que eu tive amigos de infância que foram esfaqueados em Porto Alegre por saírem de Kippah, por saírem de Solidel, um ataque antissemita, mas muitas vezes é uma coisa enraizada, então aquela coisa assim, minha mãe é linda, e eu lembro que eu cresci e as pessoas falavam para mim, tua mãe é tão bonita, ela nem parece judia, porque tinha aquela coisa num pensamento que os judeus são narigudos e os judeus são feios, e os judeus são todos ricos. Isso me dói tanto até os dias de hoje, porque tanta gente tem isso na mente, que os judeus são ricos. Tem judeus ricos? Tem, graças a Deus. Mas também tem judeus pobres. Tem de tudo na realidade. Tem judeu bom e tem judeu ruim, quer dizer, os judeus são um povo. E como todo povo, tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo, tem também ricos e tem pobres. Eu lembro que enquanto eu ouvia isso praticamente diariamente, sempre que chegava no assunto de judeus, era aquela coisa, os judeus são ricos, os judeus são ricos. Enquanto isso, eu cresci no colégio israelita brasileiro, que na minha época, hoje em dia eu não sei dizer, pessoal, mas na minha época, 40% dos alunos tinham bolsa de estudos, ou total ou parcial, quer dizer que 40% das crianças da comunidade judaica não tinham dinheiro suficiente para pagar a escola privada. O colégio israelita é um colégio caro, sim, mas ainda assim tinha uma boa parte da população judaica de Porto Alegre que não tinha dinheiro para pagar isso. Isso é uma prova concreta que a comunidade não toda é rica, mas graças a Deus o Brasil é um país bem moderado nisso, mas é uma coisa que a gente vê, é uma coisa que eu acho que sim que se pode trabalhar, quer dizer, falar sobre isso, falar sobre o assunto, eu acho importante. Não é o assunto da nossa live hoje, eu estou aqui para a gente estar falando de mais de história, arqueologia em Israel, mas realmente eu achava importante a gente colocar esse ponto. E
Eu quero te perguntar agora uma coisa de arqueologia, já que a gente falou que as escavações seguem acontecendo e seguem acontecendo todo o tempo. Tem algum lugar novo em Israel, um lugar desconhecido que tu conheceu nos últimos anos e que tu acha que a maior parte dos grupos não vão, mas deveriam conhecer? Tem muitos lugares interessantes em Israel. Eu vou dar exemplos de lugares, eu até conheço esses lugares, mas onde os grupos normalmente não vão. Aliás, um programa até interessante de fazer é Israel Desconhecida. Pessoas que gostariam de ir, que já foram, que quando as pessoas vão, né, Aline, você sabe que tem aquele mapa já normal, que todo mundo faz. Vai para o Mar Morto, às vezes passa por Jericó, às vezes não, vai para Galileia, da Galileia passa lá para Cesareia Marítima, vem descendo, Jerusalém, Belém, essa coisa toda, né? Alguns vão ir a Yad Vashem, ao Museu do Holocausto, outros não. Mas tem outros lugares fantásticos do ponto de vista da história bíblica. Vou dar exemplos para vocês. Tel Arad. O problema é que esses lugares ficam longe. Não dá para fazer esses lugares e o trajeto normal que os guias fazem. Tel Arad tem é um lugar fantástico, porque ali tem um templo judaico, porém paralelo ao de Jerusalém. Era um templo que miscigenava o paganismo com o judaísmo. E você tem lugar santo e santíssimo ali. É fantástico conhecer. Outro lugar muito bom de conhecer também é Beersheba. Beersheba fica atrás ali Você tem o Mar Morto, tem uma série de montanhas ali, né? Massada, aquela coisa toda, Qumran. No lado de trás ali, Beersheba, que é uma das cidades que Abraão esteve, Isaac também. Você tem poço ali do período do bronze, um poço que tem 27 metros de profundidade. Se você jogar uma pedrinha, você espera até ela cair lá embaixo vários segundos, né? Até, puff, né? E é fantástico. E ali dá para você mostrar as casas e tudo. Grupos brasileiros dificilmente vão ao norte, lá em Tel Dan. Mais americanos vão, mas brasileiros é muito difícil a gente encontrar grupos brasileiros lá. E Tel Dan, gente, é um sítio arqueológico maravilhoso, porque ali você tem, por exemplo, eu sei que você mencionou isso numa das suas lives, Aline, se eu não me engano, eu acho que eu ouvi esse pedaço você falando de uma porta, é a única porta de arco que nós temos da Idade do Bronze, que está bem preservada. A Idade do Bronze, para vocês terem uma noção, ela vai mais ou menos de 3.200 a 1.200 antes da nossa era. Nós cristãos falamos antes de Cristo, os judeus costumam falar antes da Era Comum, tá certo? 1.200 antes da Era Comum, de 3.200 a 1.200. E você tem uma porta com um arco preservado. E certamente Abraão passou por ali quando ele foi resgatar Ló. Ele passou por ali. Então você tem essas ruínas. Você tem restos do altar de Jeroboão, que ele construiu, e junto do altar de Jeroboão você tem alguns alicerces que podem ser da época de Acabe. Então você tem coisas fantásticas ali, fora o fato também da natureza maravilhosa que tem ali em Israel, que é uma das nascentes do Rio Jordão. Você tem várias nascentes do Rio Jordão, como Bânias, e tem aquela ali também que nasce ali em Dan, o Rio Dan, que vai formar o Jordão. São lugares fantásticos de se conhecer. Você tem também... Nossa, é até difícil eleger. São tantos pontos que eu acho que as pessoas podiam ir que eu ficaria até o final aqui só dando exemplos, e mais até Laquis mesmo, Lachish. Você vê coisas fantásticas em Laquis. Olha que curioso, só para vocês terem uma noção. Na porta, você vê muitas semelhanças das portas, porque, para mim, a Aline vai entender o que eu vou dizer. Em Israel, nós dizemos que há dois grupos de arqueólogos, o que nós chamamos de minimalistas, que são mais da Universidade de Haifa, da Universidade de Tel Aviv, e aqueles que são maximalistas. Foram os meus professores da Universidade de Montes Copos, de Jerusalém, lá do campo de Montes Copos. Qual a diferença entre os dois? Os minimalistas acreditam que 90% ou mais da Bíblia é lenda, é folclore. Uns 10% você pode pegar, ou 20%, como sendo histórico ali da parte de Acabe para cá, o resto tudo é folclore. Talvez nem existiu Salomão, Davi, se existiu, foi apenas um líder tribal, nada mais do que isso. Alguns chegam até a duvidar que houve o templo de Salomão. Então tem tudo isso aí. Mas do outro lado, que é o que eu pertenço, a gente acredita que não, que Davi existiu, que houve o reino unificado de Israel, etc, etc. Então tem muita coisa fantástica para você descobrir nesse ponto. Quando você vai até Laquis, você vai a Megiddo e outras cidades, Hatzor, por exemplo, você vê que as portas têm o mesmo formato ali, o mesmo formato, que indica a construção
da época de Salomão. E em Laquis, por exemplo, na porta encontraram um altar enterrado de cabeça para baixo com as pontas quebradas. E em cima desse altar, uma pedra com um buraquinho no meio, que se eu estou falando para pessoas que já foram a Israel, talvez até com a Aline, ou com outros guias, com outros grupos aí, você vê uma pedra muito semelhante ali na cidade de Davi, no palácio, que a gente acredita que seria o Palácio de Davi. É uma pedra mesmo com um buraco no meio. E os guias explicam que aquela pedra ali é um mictório, é um vaso sanitário. Só que esse vaso sanitário que estou falando não é o de lá de Jerusalém, é o que está lá em Laquis. Agora, o que um vaso sanitário iria estar fazendo na porta da cidade, enterrado em cima de um altar, enterrado de cabeça para baixo com as pontas quebradas? Aí você vai na Bíblia e vê que das reformas políticas que houve, como a reforma de Jeú, reformas religiosas corrigindo, diz que ele quebrou os altares de Baal e os transformou em latrina até os dias de hoje, isso é, até os dias do autor bíblico. Então você vê que nesses detalhes você vê a confirmação da história bíblica. Quando você está em Hirbert Keiafa, que é um lugar que a gente teve ali, esse eu não escavei, mas a gente teve uma visita técnica ali com Joseph Garfinkel, que foi meu professor. Hirbert Keiafa parece muito a cidade de Sharaim, que é mencionado na Bíblia, que ela tem 2 portas. E quando você desce o Vale do Elá, você vê direitinho Socó, ou Sorró, de um lado, que é o acampamento filisteu, Azecá, por outro lado, o vale com um rio sazonal, que ele fica seco a maior parte do ano. Você tem direitinho a história da Batalha de Davi e Golias. Você vê como é que o texto encaixa, é muito preciso. É a Bíblia em 3D, Aline. É isso que é Israel. A Bíblia 3D. Não, mas é justamente isso, que as escavações arqueológicas, elas nos ajudam nesse debate. Tem o debate arqueológico, que é o debate sério, em relação a quanto a Bíblia é um livro de lendas, em relação a quanto a Bíblia é um livro histórico. E justamente a gente comentou de Tel Dan, onde tem o portão de Abraão, onde tem o altar de Jeroboão. Também uma das coisas fantásticas que se encontrou lá é a estela do rei Davi. É uma pedra, pessoal, escrita, que fala quem destruiu a cidade. Um rei da cidade de Damasco, é um rei arameu, ele vai e destrói Tel Dan, e ele faz uma placa comemorativa dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo e eu matei. E daí ele tem ali, ele conta: eu matei os reis da casa de Davi. E ele conta quem ele matou. E ele conta ali claramente: eles são descendentes do rei Davi. E isso é importante porque um rei pagão de Damasco, ele era arameu, ele não tem nenhum interesse na história bíblica do povo de Israel. Ele não crê no rei Davi como uma figura histórica importante, religiosamente falando. E ele conta do rei Davi, ou da descendência dele, nesse caso, como figuras históricas. Então, justamente, essa estela de Tel Dan é uma das provas arqueológicas que se pode mostrar para a escola de Tel Aviv e dizer: olha, pessoal, vocês dizem que o rei... Opa. Desculpa. Desculpa, pessoal, probleminhas técnicos. Mas isso é uma das provas que se usa para mostrar para a escola de Tel Aviv: olhem, pessoal, não só o povo de Israel fala do rei Davi, mas outros personagens que viveram aproximadamente naquela época também contam. Então, é realmente o Tel Dan, um lugar que eu adoro visitar. Infelizmente, os meus grupos brasileiros pouco chegam lá, eu vou mais com grupos canadenses. Os canadenses, sim, chegam até Tel Dan e Tel Arad, mas aqui a gente falando, quem sabe a gente convence alguns grupos brasileiros de também sair da rota. Exatamente. Eu não, por questão de ética, eu não vou falar o nome de nenhuma empresa aqui nem nada, porque a Aline tem os grupos dela, eu vou com os meus também, mas a Aline é fantástica e eu até vou sugerir você uma coisa, que não sei se vou te colocar em trouble. Quando eu vou com grupos de brasileiros, Aline, eu faço um roteiro bem diferente, você entendeu? Eu vou nesses lugares e tudo, e vocês têm alguém aí de qualidade, que é a Aline, não estou aqui jogando confete, é isso mesmo, e façam quando vocês forem fazer um grupo. Aline, você bateu um papo com o Rodrigo aqui, a gente não quer fazer aquela rota tradicional, não, Belém, blá, 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 blá. Sugere alguns lugares aí que você mencionou com o Rodrigo ali, vão até o Dan. Só quero contar uma coisa para você, Aline, eu tive o privilégio de conhecer a Ciurita, não sei se ela é casada, a Cook, acho que Cook, sobrenome dela, que ela era secretária lá do Skirball Museum, que fica ali na King David, que foi ela que encontrou essa pedra de Davi. E antes de falecer, eu encontrei a Avram Viran. Eu conheci pessoalmente a Avram Viran. Avram Viran, pessoal, era o arqueólogo que
diretor das escavações de Tel Dan. E é um homem sério, ele morreu, acho que perto de 90 anos também, respeitadíssimo. Mas o grau de ceticismo era tão grande, que foi em 1993, se eu não me engano, que essa estela foi encontrada. Estela é o que ela chamou de pedra comemorativa, a gente chama de estela, não é uma menina chamada Estela, não. É uma pedra comemorativa. Pode ser um decreto, como o Código de Hammurabi, é uma estela, né? Ou eu venci, matei tudo. E né, até essa época, era quase que uma unanimidade na escola de Tel Aviv, na escola de Copenhague também, de onde muitos professores de Tel Aviv aprenderam, na escola arqueológica de Copenhague, era quase um consenso. Davi é tão lendário quanto o rei Arthur. Ponto. Falar na academia que você acreditava na historicidade do rei Davi era tão estúpido como se eu falasse no Brasil que eu acredito na historicidade do Saci Pererê. Quer dizer, não fazia sentido. Quando Avram Viran encontrou, quando anunciaram, na época não tinha internet, os anúncios eram mais devagar, em 1993, quando anunciaram que tinham encontrado essa pedra lá, muita gente desdenhou, isso é mentira, isso é papo, não acredito. Quando mostraram, aí falaram, não é possível. Essa pedra, ele está equivocado, não, porque a pedra foi encontrada em loco, não foi comprada no mercado de antiguidades. Chegaram a supor que o professor Avram Viran, veja bem, um homem tão sério, que ele tinha colocado a pedra ali para ter um grande achado. Fizeram toda a análise da pátina, era verdadeira. A expressão que em hebraico que a Aline falou, a casa de Davi, é Beit David, aí eles pensavam que como está 100 pontos, não, esse aqui é Beidot. Beidot é a casa do amado. Mas não tem nenhum lugar chamado Casa do Amado, e depois não, Davi existiu. Mas um ano antes disso, tem uma outra pedra que foi encontrada na Jordânia, a Estela de Mesha, que também era dos inimigos de Israel. E essa pedra foi encontrada no século XIX por um missionário chamado Frederick Klein, e ele interessou pela pedra, uma pedra enorme, basalto, só que os beduínos que estavam de posse da pedra viram que ele estava com interesse demais e pensaram, ele está tão interessado na pedra que deve ter ouro aí dentro, deve ter algum tesouro. Então eles pegavam a pedra, colocavam na água fria, no fogo. Quando ela estava bem quente, jogavam água fria. Aí você sabe que aquele choque de temperatura, a pedra explodiu em vários pedaços. Aí viram que não tinha nada, abandonaram. Mas antes dela explodir, Frederick Klein tirou um decalque da pedra, levou os pedaços para o Museu do Louvre, e a pedra foi reconstruída no Museu do Louvre. Hoje você pode visitar a pedra no Museu do Louvre, essa pedra, a Estela de Mesha. E tem muita coisa ali que comprova a historicidade do texto bíblico. Aí, quando foi em 1992, o professor André Lamer é professor da Universidade de Sorbonne, um dos maiores epigrafistas que tem de aramaico, de hebraico bíblico. Numa parte da pedra que estava danificada por causa da explosão, ele disse que tinha lido a expressão Beit David, casa de Davi. Mas era tão notório, tão certo que Davi não tinha existido, que o professor André Lamer quase perdeu o emprego dele. Ele foi execrado da academia. Foi execrado. Um ano depois, Avram Viran descobre essa pedra. E agora, em 2019, surgiram 2 artigos científicos sobre a pedra de Mesha. Alguns professores da universidade, acho que é de Haifa, propuseram que ali não estava escrito Beit David, mas Balaão. O nome de Balac, do rei Balac. Só que outros professores de Sorbonne pegaram a mesma pedra e aplicaram nela um trabalho de computador que você lê em alta resolução coisas que estão ali apagadas, como fizeram agora com o texto de Isaías encontrado em Qumran, descobriram que tem 2 copistas lá. Fantástico. São técnicas que a gente está usando para arqueologia. Isso até pode falar, a gente pode até comentar um pouquinho sobre isso, que é muito interessante. 2 copistas no texto de Isaías. E nesse, voltando lá à Estela de Mesha, descobriram que não, quando as letras foram ressaltadas, aí qualquer um que lê paleo-hebraico, ou aramaico, que as letras são as mesmas, aramaico, você vai ver que está escrito Beit David. E agora já sacramentou. Ali em Mesha também está escrito a mesma expressão Beit David. Então, até 2018, eu tinha uma prova arqueológica da existência de Davi, que é a Estela de Dan, que você está mencionando. Hoje eu tenho 2. A Estela de Dan e a Estela de Mesha, que está no Museu do Louvre. E depois de 92 para 2019, se alguém fizer a conta rápida aí, quantos anos depois, finalmente o professor André Lamer foi redimido
né, depois de tantos anos, ele estava certo. Então, antes da estela de Mecha, antes da estela de Dan, já havia uma prova de Davi lá atrás, mas o pessoal nem cogitava a possibilidade, porque o ceticismo era tão grande que, sabe, ele resiste à evidência que vá contra aquilo que ele nega. Não, justamente a história, a arqueologia estão movendo tão rápido nos últimos anos, quer dizer, nos anos 90, se um arqueólogo mais sério que falasse da historiedade, da veracidade histórica do rei Davi, ele ia ser execrado e dizer que ele estava fantasiando Saci Pererê. Agora é uma coisa aceita entre a maior parte dos arqueólogos, aqui de Jerusalém também, grupos de arqueólogos do resto do mundo, isso é realmente aceito por parte deles, e é interessante, porque cada vez que a gente escava mais, a gente vai encontrando mais e mais e mais, e isso, quer dizer, só tem tendência a crescer e aumentar. Quer dizer, como tu falou no início da live, não se fazem mais escavações arqueológicas em Israel por uma questão, muitas vezes, de fundos, de dinheiro, porque tem tanta coisa para se escavar, pessoal. Pensem, a maior parte das histórias bíblicas acontecem aqui, então tem centenas de cidades bíblicas, milhares de locais que podem ser escavados, e também tem o custo da escavação, mas tem que lembrar também que tem o custo da manutenção. Se agora tu vai e encontra um mosaico de 500 anos ou de 2.000 anos, tu tem que preservar esse mosaico. Então, muitas vezes, no lugar tem que ser feito um parque arqueológico, ou tem que se literalmente levar esse mosaico para outro lugar e preservar dentro de um museu. Então, também um custo de preservação de tudo isso é também bastante coisa. E também tem que lembrar que as coisas não são bem cuidadas, como tu falou, que os beduínos foram e simplesmente destroçaram um achado arqueológico importantíssimo. Infelizmente, isso aqui em Israel também aconteceu em gente que roubou antiguidades e destruiu, gente que destruiu por má vontade. Quer dizer, isso também acontece. Então, toda a questão da arqueologia é realmente bem delicada. Mas se eu posso mudar de assunto, sair da arqueologia, a gente vai seguir na história bíblica, pessoal, mas sair da arqueologia por um segundo, porque eu quero contar para vocês, o Rodrigo já sabe o que eu fiz hoje, mas eu quero compartilhar com vocês também um pouco do que eu fiz hoje. Eu tenho certeza que o Rodrigo também vai ter comentários sobre isso. A gente tem que combinar, inclusive, de a gente fazer isso juntos um dia. Então, onde eu tive hoje? Eu tive hoje no Monte Gerizim, que é um parque arqueológico maravilhoso. É o Monte da Bênção, segundo a Bíblia, né? Mas quando Josué entra na terra de Israel, tem o Monte da Bênção e o Monte da Maldição. Então, o Monte Gerizim é o Monte da Bênção. E lá vivem os samaritanos. Quer dizer, os samaritanos que a gente conhece da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, os samaritanos são um povo bíblico que existe até os dias de hoje. E hoje, segundo o calendário samaritano, é a Páscoa. E eles mantêm as tradições como eram nos tempos bíblicos. Então, literalmente, fui hoje até o Monte Gerizim para participar da Páscoa samaritana, pessoal. Minha primeira vez. Então, vejam que eu moro aqui em Israel há 11 anos. Eu sou guia já, eu acho que há 6, 7 anos. E para mim foi a primeira vez que eu pude estar lá. Quer dizer, tem sempre coisas novas. Eu tenho certeza que o Rodrigo também tem lugares que ele ainda quer conhecer, experiências que ele quer ter, e eu o Monte também. Gerizim eu não então, conheço. Hoje eu fui até a Páscoa samaritana. Eu não conheço o Monte Gerizim. Eu não estive ainda no Monte Gerizim, infelizmente. Então, ó, a gente vamos botar na lista para a próxima vez, porque realmente é um lugar impressionante. Tu tem, no Monte Gerizim, tu tem achados arqueológicos samaritanos, por exemplo, tem os restos do templo samaritano que são do século V a.C., ou antes da Era Comum, porque os samaritanos, segundo a tradição deles, eles são descendentes das 10 tribos perdidas de Israel. Como funciona? Os assírios vão pegar isso no ano 722 a.C., eles vão, e os assírios vão e pegam boa parte do povo de Israel, dessas 10 tribos, e mandam para o exílio, e trazem outras pessoas no lugar. Então, começa uma discussão depois disso, se esses samaritanos, eles são descendentes das 10 tribos de Israel, por isso eles são parte do povo de Israel, ou se eles são estrangeiros, gentios, que foram trazidos a Israel e adotaram a religião local, ou também uma teoria que pode ser que seja mescla entre os dois. E já que houve essa cisma entre o resto do povo de Israel,
o pessoal do Reino do Sul, que são principalmente Benjamim, Judá e parte de Levi, com os samaritanos. Houve uma cisma e os samaritanos viveram em paralelo ao judaísmo, mas eles têm a Bíblia samaritana, que é bem parecida à Torá do judaísmo, e eles mantêm práticas bíblicas até os dias de hoje, entre elas o sacrifício. É interessante, eu quero saber mais sobre isso, até como é que é a relação deles hoje. Porque eu sei que deve ter o quê? Uma vez alguém me falou que deve ter uns 1.000 samaritanos só no mundo inteiro hoje, né, em Israel. Parece que o número é bem reduzido. Procede, é isso mesmo? Exatamente. Então, nos tempos bíblicos tinham 1 milhão de samaritanos. Hoje em dia a gente está falando por volta de 800 e poucos. E o mínimo que eles chegaram era por volta de 100 pessoas na época do final do período otomano. O período muçulmano de Israel, houveram muitos massacres contra os samaritanos, e principalmente na época do Império Turco-Otomano aqui na região. O Império Turco-Otomano governou de 1517 até 1917. Durante 400 anos, eles massacraram os samaritanos. Não só em Israel, tinham samaritanos vivendo em Damasco, hoje em dia é a Síria. Eles tiveram também massacres fora de Israel, quer dizer, realmente os samaritanos sofreram muito, e a população de 100 pessoas só voltou a crescer depois que terminaram os impérios muçulmanos aqui, quer dizer, com a chegada dos britânicos, a população começou a crescer, e a população realmente teve um crescimento populacional depois que se criou o Estado de Israel. Hoje em dia eles são por volta de 850 pessoas. É interessante até isso que eu ia perguntar a você, porque eu tinha falado, o 1.000 então tá dentro do número aí que me disseram. Porque na história bíblica houve uma rixa muito grande, você falou, eles nem, até um debate se eles eram israelitas mesmo ou se não eram, fruto de miscigenação ou povos estrangeiros, a coisa fica pior ainda na época de Jesus, na época do Novo Testamento. Tem um texto da Mishnah, embora a Mishnah posterior a Jesus, mas eu vou citar, e a Aline com certeza conhece esse provérbio, acho que é do Rabi Eliezer, se eu não me engano, na Mishnah ele diz que aquele que come o pão da mão do samaritano é a mesma coisa daquele que come a carne de porco. E para quem não sabe, a carne de porco o judeu não come, é uma comida não kasher. Eu também não como carne de porco como adventista, então falar que comer o pão dado por um samaritano é a mesma coisa de comer carne de porco, por mais que pareça exagerado, você vê o ódio. E pior ainda, voltando aos tempos do Novo Testamento, que na época da guerra que os romanos destroem o templo em 70, os samaritanos se juntam com os romanos na destruição do templo de Jerusalém. E na época também da Revolução de Bar Kokhba, eles novamente se juntam com os romanos para sufocar a rebelião de Bar Kokhba, que era um líder nacionalista para os judeus na época de Adriano, 135, na nossa era, depois de Cristo. Então, quer dizer, os samaritanos são odiados e ainda se juntam com o inimigo. A gente tem aquele episódio do Evangelho de João, que Jesus conversa com a samaritana, que era rejeitada. E Aline, hoje, o samaritano, ele é considerado um cidadão israelense como você, como seu esposo, ou não? Como é que funciona isso hoje? Está mais amenizada essa relação hoje? Sim, então as coisas mudaram muito. Hoje em dia os samaritanos se dão bem com Israel, se dão bem com os judeus. Vamos dizer que a maior parte dos judeus de Israel nunca viu um samaritano, já que eles são muito, muito poucos. A gente está falando de algumas centenas. Mas isso muito graças a um dos primeiros presidentes de Israel, Ben Zvi. Ben Zvi, ele teve um projeto, quando ele se transforma em presidente, ele vê a ameaça que está acontecendo, a extinção, literalmente extinção, o desaparecimento dos samaritanos. Ele diz, eu vou fazer de tudo para que os samaritanos não desapareçam. Ele vai e dá cidadania para eles. Por que isso não é óbvio? Porque os samaritanos estão no território da Cisjordânia. Naquela época, os samaritanos estavam no terreno da Jordânia. Eles não estavam dentro de Israel. E ainda assim, eles estão em território inimigo, que é a Jordânia. Naquela época não existia acordo de paz. E ele diz, todos os samaritanos que quiserem sair do território muçulmano e vir para Israel, tomem a cidadania. Eles dão a cidadania. Inclusive, parte deles se mudou para Israel. Então, tem parte da comunidade mora no Monte Gerizim até os dias de hoje, parte da comunidade mora em Holon, que é do lado de Tel Aviv. Então, e eles servem no exército. Então, servem no exército de Israel lado a lado dos judeus, quer dizer, eles defendem o exército. Então, o pessoal de Holon, perto de Tel Aviv, tanto os homens como as mulheres servem. O pessoal do Monte Gerizim, por estarem na Cisjordânia,
e a Cisjordânia ser um território que nunca foi anexado a Israel, quer dizer, para ninguém. A Cisjordânia é um território, a gente pode dizer, biblicamente falando, ele é parte de Israel, obviamente, mas politicamente falando, hoje em dia ele não é. Ele está sob controle de Israel, mas ele também é dividido com a autoridade palestina. Então, território, delicadamente falando, o pessoal, os samaritanos que moram lá, eles podem servir ao exército de Israel se querem, mas por uma questão que eles moram numa zona de maioria muçulmana, Israel não obriga eles. Então, ver samaritanos lutando pelo exército de Israel é justamente o oposto ao que a gente via nos tempos de Jesus, quando eles lutaram contra os judeus. Hoje em dia eles lutam com os judeus. Então a gente já vê que, obviamente, mudou. Eles falam 3 idiomas. Eles falam hebraico, samaritano e árabe. Na sua maioria eles falam os 3 idiomas. Eles são trilíngues. Mas eles falam hebraico que nem eu, como israelense. Então foi muito legal. Eu cheguei lá, obviamente com minhas roupas. Eles sabiam que eu não era samaritano. Os samaritanos na Páscoa judaica, eles usam tudo branco. E eles usam normalmente roupa que parece roupa de açougueiro, porque eles fazem os sacrifícios. E a galera no sacrifício são 850 pessoas para 60 cordeiros. Então, todo mundo no final sai sujo de sangue, e eles passam sangue também no rosto, quer dizer, é uma festa de sangue. Então, eles normalmente usam roupa branca e umas lonas meio de açougueiro para proteger a roupa por cima. Então, claro, eles viam a distância que eu não era samaritano, também estava lá como uma convidada judia, e o pessoal chegava, Hag Sameach, boas festas. Quer dizer, eles me convidaram a entrar dentro da sinagoga, quer dizer, eles me receberam muito, muito bem. Não é a primeira vez que eu conheço a comunidade, é a primeira vez que eu vou para uma festa, primeira vez que eu fui para a Páscoa. Mas eles me recebem muito bem, e é muito legal ver hoje em dia que essa relação mudou e ela é muito boa. Eles têm sinagoga também, então a sinagoga samaritana, então e eles reúnem no Shabat também, como judeu, e eles comem a carne do cordeiro com ervas amargas, porque o Pentateuco samaritano, só para o pessoal entender, na verdade eles não aceitam todo o que a gente chama de Antigo Testamento. Eles só aceitam o Pentateuco, eles não aceitam o livro de Daniel, Ezequiel, é só o Pentateuco. E o Pentateuco samaritano tem diferenças em relação ao Pentateuco hebraico normal, né? Por isso que eu estou perguntando a Aline nesse quesito aí da Páscoa, se eles seguem como os judeus de comer ervas amargas e tudo mais, e pão sem fermento e tudo. Sim, no livro de Êxodo está escrito 3 palavras: Pesach, Matzah, Umaror. Pesach é a Páscoa, quer dizer, mas que literalmente significa o cordeiro, o sacrifício do cordeiro. Matzah, que é pão ázimo, e maror, que são as ervas amargas. Então a gente vai lá, demora horas a cerimônia. A gente vai lá e eles fazem o sacrifício dos animais, e aí eles começam a tirar a pele, a preparar os animais para cozinhar. E enquanto isso, o pessoal vai passando com bandejas de metal. Eu filmei tudo, pessoal. No domingo que vem, se tudo der certo, vai aparecer no canal. Mas eles passam com bandejas com o pão ázimo. A diferença é que o nosso pão ázimo dos judeus, ele parece uma bolacha de água e sal, e a deles parece uma panqueca. Então, eles enrolam essa panqueca junto com as ervas. Tu vê o pessoal passando com os saquinhos de erva e distribuindo. Eles não dão pra gente. Eles dizem, só os samaritanos podem comer da Páscoa samaritana. Então, de jeito nenhum, eles não passam sangue na gente, eles não deixam a gente comer do cordeiro, nada. Nessa festa específica, eles não deixam comer, em outras pode. Então, eles nos convidaram, se a gente quiser vir em tabernáculo de novo, em Rulona, a gente está convidado a comer, mas na Páscoa eles não deixam a gente comer, nem tocar na comida. Agora eu vou fazer a pergunta ao contrário. Na Páscoa judaica, uma família israelense pode convidar uma família samaritana para ser... Lógico, os judeus não comem cordeiro na Páscoa, gente. Vocês sabem que com a destruição do templo, porque a visão do samaritano é o seguinte, que o lugar de adoração é o Monte Gerizim. Para o judeu, o lugar de adoração é Jerusalém. Lembra aquela disputa de Jesus com a mulher samaritana? Que ela fala, os nossos pais adoraram nesse templo, e vocês ficam falando que é Jerusalém. Aí Jesus falou, não, olha, vem um tempo que vão adorar a Deus em espírito e verdade, mas a salvação vem dos judeus, meu filho, não esqueça disso. Então, como o templo dos samaritanos também foi destruído, mas não construiu nada por cima, eles têm um lugar para celebrar a Páscoa. Mas no caso dos judeus, o templo foi destruído e botaram o domo da rocha lá em cima. Então, quer dizer, depois, se eu não me engano, a Aline também pode me corrigir, eu acho que é a partir das reformas ali de Josias, que começou a definir que o local de sacrifício da Páscoa era Jerusalém.
Então, agora as famílias tinham que ver Jerusalém para participar da Páscoa. A Páscoa era lá que sacrificava o cordeiro, ali que as pessoas comiam a Páscoa. Mas sem o templo, não pode ter sacrifício. Então, por isso que os judeus hoje, como ela falou, tem o pão sem fermento, o matzá, mas não tem a peça, no sentido do cordeiro. Tem a peça, a cerimônia, mas não a peça, o cordeiro. Mas ainda assim, os judeus têm o pão sem fermento, alguns cerimoniais. É aí que eu faço a pergunta para a Aline. Uma família israelense, por exemplo, pode chamar uma família samaritana para comer junto à Páscoa com eles? Sim, sim, não tem problema nenhum. No judaísmo, na realidade, qualquer pessoa pode vir comer qualquer refeição. Então, Shabat, e isso não diferencia samaritanos de cristãos, de ateus, quer dizer, todo mundo é convidado, todo mundo pode sentar à mesa e comer junto. Tem coisas que não se pode, então, por exemplo, fazer leituras naturais, subir nos pergaminhos. Numa sinagoga, normalmente não vai se chamar uma pessoa que não é judia a fazer isso. Mas na comida, tá convidado. Se tu vier aqui em casa, num Shabat ou em alguma festa, tá convidado aqui, olha, a mesa. Não. A mesa aqui do fundo. Olha, obrigado. E deixe-me dizer que muitas vezes eu tenho um grande amigo aí em Israel. Tem muitos amigos em Israel, na verdade. Graças a Deus. Em Israel, se eu for pelado, eu volto até de chapéu de racídico, sabe? Com paioto e tudo. Se eu chegar pelado em Israel, eu volto até de chapéu, de tantos amigos que eu tenho aí. E a gente celebrava muito o Shabat na casa de um amigo, o Hugo e o Nadav, a marido da Leia. Eles são da Gaga Travel, e eu sempre recebi o Shabat com eles. Era muito gostoso ali, e fazendo a bênção do pão e tudo mais. E eu tenho, Aline, eu não vou achar aqui agora para te mostrar, mas é uma coisa que eu guardo com muito carinho. O meu kippá foi bordado pela Leia com o meu nome. Eu tenho um kippá com o nome Rodrigo, que a própria Leia bordou para mim. E ela me deu de presente das celebrações do Seder, do Shabat que eu fui ter com eles ali. Então eu tenho um carinho muito grande de ser recebido pelas famílias de Israel, assim, viu? E aqui a recíproca é verdadeira. Quando eles vêm aqui, espero também poder fazer isso com você. A gente recebe todos aqui com muito carinho, e acho que é muito boa essa confraternização. Sim, não, acho que realmente o momento da comida é um momento de aproximação. Justamente, eu vejo isso também no cristianismo, a questão da ceia, quer dizer, todo mundo sentar junto, comer do pão, beber do vinho, quer dizer, é uma questão de aproximação. E por isso tem o feriado da Páscoa, não da Páscoa, desculpa, o feriado de Tabernáculos é um feriado que se incentiva a trazer convidados, se chama em hebraico Ushpizin. Então tem uma questão especial na festa de Tabernáculos de trazer convidados. Isso no judaísmo, eu não sei te dizer se no samaritanismo também é assim. Pode ser que sim, e por isso que ele nos chamou justamente para tabernáculos, disse venham em tabernáculos. Então, se Deus quiser, tudo der certo, por setembro, outubro, cai tabernáculos. Lembrando que eles usam um calendário diferente do nosso. Então, a Páscoa judaica aconteceu há umas 3, 4 semanas atrás. A Páscoa judaica esse ano caiu junto com a Páscoa cristã. Então, e eles só estão comemorando agora porque é ótimo, porque, claro, a Páscoa judaica eu celebro na minha casa, e assim eu pude também celebrar na deles, porque se cai na mesma data não tenho como ir. Que ótimo, eu fico muito feliz, e é uma riqueza tudo isso, é uma riqueza de cultura, uma riqueza de detalhes. A Páscoa judaica esse ano foi uma semana antes da cristã, se eu não me engano, eu acho que foi dia 21 Não, na mesma data. Foi no mesmo dia mesmo, caiu no mesmo domingo? Para mim tinha caído... Na realidade, é que eu estou pensando em relação ao que a gente chama de Semana Santa. Então, a Páscoa judaica começou junto com a Semana de Jesus em Jerusalém. E o final da Páscoa judaica foi no sábado anterior ao domingo da Páscoa. Então, exatamente, então, isso sim, porque eu sempre conto toda a semana. Porque essa é uma semana extremamente festiva em Israel. Então, tem o Domingo de Ramos, que o pessoal faz descendo o Monte das Oliveiras, milhares de cristãos juntos. Tu tem a entrada triunfal de Jesus, depois pelo Portão dos Leões. Tu tem o lavado de pés, tu tem todas as cerimônias da última ceia. Tu tem uma semana de eventos em Israel. Então, aqui em Jerusalém, a gente normalmente conta a Páscoa como toda semana. Então, a semana caiu justamente a mesma, com exceção do domingo de Páscoa, que foi ótimo, porque no domingo de Páscoa eu saí a filmar também no domingo de Páscoa. E, gente, isso é desde os tempos bíblicos, até para você poder entender um pouquinho que aparentemente tem uma contradição entre o Evangelho de João e os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque uns dão a entender que Jesus comeu antes da Páscoa e outro foi no dia da Páscoa.
A Páscoa, na verdade, você tinha o 14 de Abib, ou de Nissan, né, que é o dia que começa, eles matavam o cordeiro no dia 14, e para o judaísmo, desde os tempos bíblicos até hoje, o dia é de pôr do sol, pôr do sol. Então, hoje, por exemplo, aqui no Brasil agora, é domingo à noite, mas se eu estivesse seguindo a lógica judaica, para mim já é segunda-feira, já escureceu, já é segunda-feira. Então, eles matavam o cordeiro no dia 14, nas tardes, alguns pensam que poderia ser por volta das 3 horas da tarde, um pouco antes do pôr do sol, e à noite, então, se é à noite, já é dia 15, aí que eles comiam a carne do cordeiro, tá certo? Mas nos próximos dias, a próxima semana, era toda uma semana de Páscoa, que você tinha que comer o pão sem levedura, essa coisa toda. Então, você não comia a Páscoa só no dia 15. Toda aquela semana era uma semana de Páscoa. Por isso que lá no Evangelho de João, eles falam assim, não, a gente não comeu a Páscoa ainda, porque eles estavam num processo, então, a semana toda. Agora, o dia 14 é o dia que matava o cordeiro. E na minha contabilidade, é no dia 15 à noite que Jesus tem a Santa Ceia dele. Aliás, Aviv é um nome muito interessante, o Aviv, se você quiser, a Aline pode explicar isso muito melhor do que eu, que Aviv é primavera em hebraico, e a Páscoa coincide com a primavera no hemisfério norte. Por que fala a Bíblia fala Nissan? É porque Nissan era o nome do mês no calendário babilônico. Quando os judeus voltaram da Babilônia, falavam Nissan. Mas no calendário antes da Babilônia era Abib. Não tem uma capital, eu ia falar uma bobagem aqui. Deixa eu até explicar isso aqui para vocês, gente. A capital de Israel é Jerusalém, ponto. Mas a ONU e muitos países falam que é Tel Aviv, tá bom? Mas se você perguntar para todo mundo, acho que são poucos. Agora, Estados Unidos, eu não sei como é que está essa questão política, eu deixo isso para a Aline explicar, mas tem alguns países no mundo que já estão reconhecendo a capital de Israel como sendo Jerusalém. Mas nunca Tel Aviv foi a capital de Israel. Nunca foi. Só que os países, por pressão do mundo árabe, se você olhar no Google, lá a capital de Israel é Tel Aviv, mas a capital de Israel é Jerusalém. Então, entenda o seguinte: Jerusalém é Brasília para Israel. E Tel Aviv é como se fosse São Paulo. Coloca assim, a cidade do comércio, da Bolsa de Valores, essa coisa toda. E o nome Tel Aviv é a colina da primavera, colina primaveril, Tel Aviv. Então, o primeiro mês, que é o mês mais lindo para mim, assim, quando começa já como é que é? Almond, As amendoeiras. as amendoeiras, que elas começam a cair a flor delas, né? É muito lindo isso aí, que até Jeremias fala, o que você vê, Jeremias? Né? Fala, eu vejo uma amendoeira, assim eu vou cumprir a minha palavra. Então é o mês de abril, é o mês de Abib. Às vezes coincide com abril, é março ou abril do nosso calendário, isso que a Aline falou, cada ano cai, né? Agora, por uma questão da Idade Média, que mereceria uma outra live, uma outra explicação, a Igreja Católica Ocidental resolveu, por uma mudança nos calendários católicos, fixar a Páscoa num domingo, sempre no domingo, né, e tal. Mas na tradição judaica bíblica, a Páscoa pode cair domingo, segunda, terça, quarta, quinta, qualquer dia da semana, porque é sempre 14 para 15 de Abib. Então, esse ano pode cair numa segunda-feira, no ano que vem vai cair numa terça e assim por diante. É só para explicar para vocês isso aí. E Jesus, a Santa Ceia de Jesus começou com a celebração de uma Páscoa. Jesus comeu o cordeiro pascal, as ervas amargas, só que ele deu um novo significado ali para o cristianismo, que é a Santa Ceia. Mas só para você saber as origens judaicas do cristianismo, batismo, Santa Ceia, tudo vem do judaísmo. O batismo é o mikveh, lá, o mikvaot, os tanques de purificação lá, né? Só para você saber como é que nós somos teologicamente mais judeus do que você imagina, né, Aline? Sim, com certeza. Não, hoje, justamente, quando eu estava assistindo a cerimônia do sacrifício, vou dizer que para mim, sangue, eu não sou o maior fã, ainda mais 60 bichos em um minuto, mas é interessante porque eu, como judia, li toda a vida sobre o sacrifício da Páscoa. A gente lê sobre a saída do Egito e eles falam que sacrifica um animal e pega o sangue do animal e passa nos umbrais das portas. Obviamente também era feito nos tempos de Jesus, quer dizer, Jesus sim vai comer o cordeiro da Páscoa. Ele celebrou Páscoa durante toda a vida, quer dizer, ele veio várias vezes a Jerusalém, ele celebrava a Páscoa, inclusive ele vinha com os pais dele, tem relatos que ele vinha quando ele era jovem, também a Jerusalém celebrar. Então, e hoje eu finalmente pude ver como é o sacrifício, ver, eles têm sacerdotes até os dias de hoje,
descendentes da linhagem de Arão. E uma coisa interessante nesse debate, se eles são ou não parte do povo de Israel, geneticamente falando, eles são. Pelo menos os homens, quer dizer, eles pegaram e fizeram testes genéticos com homens samaritanos, com as 4 principais famílias que tem, fizeram testes genéticos e viram que eles têm componentes genéticos da parte paterna. Eles não testaram a parte materna. A parte paterna, porque o samaritanismo tem muita questão patriarcal, então eles testaram e viram que tem genes em comuns com o povo de Israel, com os judeus de hoje em dia, então tu consegue ver que sim, tem uma origem em comum. Pode ter sido miscigenação entre as mulheres, mas entre os homens, pelo menos a maioria seguiu a linhagem. É realmente interessante de a gente poder ver pessoalmente práticas que eram também judaicas. Outra vez, o sacrifício no judaísmo era feito no Monte Moriá, em Jerusalém, eles fazem no Monte Gerizim, e por isso eu tive que viajar 1h30 para chegar lá, 1h30 para voltar. Mas realmente é interessante, além das escavações arqueológicas, então realmente tu já tem um lugar para tu colocar na tua lista da próxima visita a Israel, é visitar o local. No momento não tem as escavações arqueológicas, mas realmente o lugar está muito bem escavado e é muito interessante. E eu quero aproveitar que a gente está chegando no final da nossa live, já que tem aqui o pessoal, quero agradecer vocês, a gente está quase 1h30, 1h20 agora já aqui. Então, eu quero agradecer a todos vocês. E eu quero agradecer ao Reinaldo Siqueira, Shalom. Ele também foi um dos que ajudou a nos conectar para a live de hoje. Então, um agradecimento especial a ele. E um agradecimento muito especial ao Rodrigo. Realmente, eu ainda estou aqui com um sorriso no rosto, mal acreditando que tu está aqui. A gente está nos 2 canais, na realidade. Então, Shalom para o pessoal que está no canal do Rodrigo. Também, Shalom para o pessoal que está aqui no meu canal. Então, realmente, estou super feliz de a gente poder fazer essa live. Eu espero que seja a primeira de várias. O convite aqui, as portas da minha casa em Jerusalém, virtualmente, fisicamente, estão sempre abertas. Com certeza, e como você citou a frase aí dos judeus, acabando o Covid, Lashana Rabaa e Yerushalayim. Ano que vem, Jerusalém, viu? Vamos fazer outras lives até lá. E eu espero que eu possa lhe conhecer pessoalmente. E, Aline, com todo o carinho, eu desejo todas as bênçãos de Hashem para você. Quando eu digo Hashem, pessoal, a gente evita pronunciar o nome de Deus por uma questão de respeito. E eu também nem sei qual que é a pronúncia do tetragrama sagrado, para ser honesto com vocês. Eu não sei qual é. Mas mesmo que eu soubesse, a gente evita. Então, a gente fala Hashem, o nome. Então, que Hashem continue abençoando sua família, sua vida, seu trabalho, de trazer um pedacinho daquela que nós chamamos carinhosamente Terra Santa, tá bom? E é um privilégio para mim saber que eu tenho uma compatriota brasileira fazendo Israel ser tão conhecido. Tenha certeza, Aline, você não precisa de nenhum afago no ego, mas eu acho que ninguém está tão satisfeito consigo mesmo que negue o apreço do outro. Então, pode ter certeza, tem muita gente que aprecia o seu trabalho aqui no Brasil, e eu sou um deles. Então, você continue sempre sendo abençoada, e chegue em casa cansada, depois de um dia guiando, mas com a sensação de que você está colocando, porque para nós que somos cristãos, esse parente seu aí, chamado Jesus de Nazaré, ele mexeu com o mundo. Ele exportou o judaísmo para todo mundo. A gente é apaixonado por Israel e a gente agradece porque vocês abrem as portas desse país maravilhoso para nós mesmo sem sermos 100% judeus. Como eu falei, eu tenho ascendência de cristão novo, mas eu não sou judeu como você é, né, de mãe, filho de mãe judia e tudo mais. E só para vocês terem noção como é que Israel é aberto, a Aline vai saber o lugar que eu estou falando. Tem uma rua chamada... Sabe o que eu falei? Do que recriou o Estado, a língua falada de Israel, gente, o quarteirão fechado da Ben Yehuda, a Ben Yehuda, e todo Shabat à noite, o lugar que eu mais gostava de ir era para Ben Yehuda, né? Porque acabava o Shabat e a gente ia para lá e ali tinha muita coisa, tem estátua viva. Na época do verão é gostoso, a Ben Yehuda no inverno não é gostoso, porque é frio e vai pouca gente, mas no verão é criança e tudo mais. E o que me chama a atenção? Quantas vezes eu estava ali na Ben Yehuda e tinham judeus racídicos. Quando eu falo racídico, é aquele judeu que veste preto. Também são vários, viu? Eles não são todos a mesma coisa, mas só para você entender, aquele que veste preto, que tem um cabelinho cheio paioto, eles às vezes ficam dançando e dando as mãos e tudo mais, e eles não pegam em mão de mulher, por uma questão religiosa. Mas eles sabiam que eu não era judeu,
quantas vezes me deram as mãos e eu saí dançando com eles ali, celebrando várias vezes, sem perguntar de onde que eu era. Também ali, uma coisa interessante, eu já vi muçulmanos subindo ali tranquilo, sem problema nenhum. Já vi muçulmano andando perto do Muro das Lamentações, a menina quer dizer, ninguém, nenhum soldado israelense parando. E nessa mesma Ben Yehuda, tem um grupo de coreanos evangélicos que quase todo sábado eles ficam ali cantando músicas cristãs. E eu nunca vi a polícia parando. E olha, dos países que eu conheço do Oriente Médio, é o único que permite tal liberdade de expressão religiosa. Porque, por exemplo, na Jordânia nós temos escola adventista, temos tudo. Mas se eu colocar um grupo cantando música de Jesus lá em Amman, eu vou receber pedrada na hora. Na Síria, nem cogita. No Líbano, muito menos. Talvez no bairro cristão do Líbano pode, mas no resto do país não. E Israel está ali no centro da cidade. Eu nunca vi um judeu religioso passando lá com o tzitzi, aquelas cordinhas de oração deles, e cuspindo, olhando com cara ruim. Não. Ou seja, é um lugar que a gente é bem-vindo. Não estou sendo sensacionalista, não. Israel também tem seus problemas, tem suas disputas, tem político, como no Brasil, tem político, tem problemas. Lá não é a Nova Jerusalém, é a Jerusalém, mas não a Nova Jerusalém do céu. Mas ainda assim é um lugar maravilhoso e abençoado. Tão abençoado como você e o seu trabalho, Aline. É um privilégio para mim ter tido essa live com você. Como você falou, espero que seja a primeira de outras. Não, justamente o que tu está falando é o retrato de Jerusalém. Tu está caminhando na rua e tu vê judeus racídicos dançando música judaica, e tem um grupo de coreanos cantando música cristã, e tem uma muçulmana passando, indo para a casa dela. Quer dizer, essa fé, eu acho bonito também ver a fé alheia. Quer dizer, Jerusalém é um local de fé de tantas e tantas religiões, de tantos grupos, e eu acho realmente bonito ver tudo isso aqui. E eu quero agradecer mais uma vez pela live de hoje. Eu daqui a pouco vou entrar, pessoal, vocês não têm ideia o cheiro de churrasco que eu tô. 60 cordeiros sendo assados e eu ali no meio filmando. Então, pessoal, eu tô assim, olha, parece que eu saí de churrasco gaúcho. Eu tô com churrasco da cabeça até os pés. Outra vez, não comi, mas eu tava lá no meio do fogareiro. Então, eu tô cheio de churrasco agora. Pessoal, para quem não é inscrito, eu imagino que a maioria aqui conhece o trabalho do Rodrigo, mas se por acaso alguém não é inscrito aqui no Rodrigo Silva Arqueologia, se inscrevam, tem muita coisa muito boa em relação a Israel. Se alguém também quiser se inscrever aqui no meu canal, aqui, Israel com a Aline, vocês também estão convidados. E muitíssimo obrigada, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que estava aqui nos comentários. A gente estava lendo os comentários enquanto a live, a gente não teve tempo de responder perguntas hoje, mas vamos botar isso na lista para as próximas lives também, de botar um pouco de perguntas e respostas. A gente agradece o like, a participação de todo mundo, e muitíssimo obrigada pela última vez. E agora chegou o momento de a gente ir. Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço, pessoal.